Tu já parou pra pensar que tu pode estar cocriando desgraça pra tua vida só porque tu tá consumindo conteúdos sensacionalistas? Vamos falar sobre isso. Mas antes de começar, sim, nesse vídeo aqui a gente vai falar de Mercúrio retrógrado, sobre eclipse solar, eclipse lunar, sobre eclipse, sobre acontecimentos astrológicos, sobre questões aí energéticas que acabam envolvendo o coletivo e que às vezes acaba gerando uma ansiedade na gente. Porém, antes eu quero me apresentar pra ti. Meu nome é Ariane, seja bem-vinda no meu canal. Esse é meu primeiro vídeo, inclusive espero que de muitos, e espero que tu goste. Agora, vamos começar. Então, gente, essa semana em específico, né, tá uma semana bem movimentada. A gente vai ter um eclipse solar no signo de Áries na quinta-feira, dia 20, e no dia 21 a gente vai ter o Mercúrio retrógrado em Touro. Então, assim, é uma semana, fora a lua nova, né? É uma semana com muito movimento, com muitas coisas acontecendo. Então, é muito comum, sim, a gente se sentir um pouco cansada, um pouco ansiosa, um pouco drenada. Mas o que eu quero te dizer, meu amor, é que é muito importante tu tomar cuidado com o tipo de conteúdo que tu vai consumir daqui pra frente. Porque, sim, é muito comum a gente ver muitos conteúdos sensacionalistas que falam que vai acontecer uma desgraça X, Y, Z, tal. E isso, às vezes, acaba gerando um medo na gente, né? Às vezes é uma coisa que nem iria acontecer, enfim, ou nem teria por que acontecer, mas a gente ficou tanto matutando naquilo porque a gente viu um post que aconteceu sei lá o quê, que às vezes a gente acaba co-criando por estar vibrando no medo, na ansiedade, na angústia, enfim, algo que não necessariamente aconteceria, entendeu? Então é muito importante tu tomar cuidado com o que tu anda consumindo, não só por questão de Mercúrio retrógrado ou eclipse solar, não é isso, mas na vida, porque tudo que a gente acaba consumindo, né, isso gera uma emoção, gera um sentimento, então isso não nos faz bem também. Então, realmente, faz um peixe fino, sabe? No que tu anda consumindo, no se faz sentido pra ti, se não faz, se mais te motiva, mais te coloca pra baixo, até mesmo pra tu ter uma noção do que tu quer, esqueci o nome da palavra, absorver, entendeu? Depois dessa introdução, agora sim vamos falar sobre Mercúrio retrógrado, sobre eclipse e etc. Gente, olha só. Realmente, né, a gente viu vários conteúdos, acho que tu deve ter visto vários conteúdos, eu também vi vários conteúdos sobre isso. E assim, gente, todo o cuidado, né, que a gente precisa ter, sim, no Mercúrio retrógrado, que a gente tá careca de saber, que é o seguinte. Sim, nessa época é muito comum a gente ter falhas na comunicação, porque Mercúrio, ele é o planeta das comunicações, das ideias, do mental, então é muito comum nessa época assim, a gente ficar meio boblé das ideias, sabe? Sabe aquela história de tipo, eu falo A, a pessoa entende B e eu interpreto C? É mais ou menos assim que fica o nosso mental nesse período, então é muito importante, eu vou te dar aquelas dicas clichês que todo mundo sabe, mas que é importante relembrar porque sempre aparece alguém de paraquedas que nem sabe o que é Mercúrio retrógrado, então esse vídeo também serve para essas pessoas, né? Mas é muito importante a gente tomar cuidado com a nossa comunicação aqui, de entender que todo mundo vai estar meio bublé das ideias, sabe? Às vezes, como eu falei, às vezes tu vai falar uma coisa A, a pessoa entende B, daqui a pouco é C, tu manda o endereço de um lugar, a pessoa tá em outro, então cuidar com essas faltas de comunicação e principalmente parar de lutar contra. Porque, assim, a gente precisa ter essa consciência que sim, isso pode acontecer, essas falhas e etc. Inclusive acontecem bastante, pra gente não ficar lutando contra e simplesmente aceitar, sabe? Então, assim, um exemplo, da falta de comunicação, algum aparelho tecnológico, sei lá, fica caindo na internet, cai luz, queima chuveiro, queima eletrodoméstico, não fica brigando contra a vida, não fica, ai, que saco, isso aqui aconteceu. Cara, aconteceu, entende? Então aceita, essas coisas, infelizmente, são mais... assim, acontecem mais no Mercúrio retrógrado, entende? Então, quando simplesmente tu aceita e para de lutar contra, o período até se torna mais leve. Aquela dica, assim, né, de ouro, que é bem interessante de falar. E aquela dica de ouro que é muito interessante de falar sobre esse período. Cara, não é um período legal para inícios. Então, assim, para tu começar um projeto novo, inovador, diferente, né? Para tu assinar, tipo, por exemplo, algum contrato, comprar algo, tipo, um bem material com muito valor, por exemplo, uma casa, um apartamento, porque geralmente depois pode dar algum problema, sabe? Tem alguma questão pode ser reavaliada, então dá um problema, tu foi lá, tipo, leu e aí leu errado, entende? Porque, como eu falei, nosso mental fica meio bublé das ideias. Então, assim, realmente é um período, gente, que não é pra dar esses grandes passos, é mais pra gente ficar, talvez, mais introspectivo. Claro que a vida, ela continua, não tem como a gente simplesmente ficar deitado na nossa cama esperando que o período todo de Mercúrio retrógrado acabe, certo? Inclusive o período de Mercúrio retrógrado, acho que eu não falei, né? Mas ele é do dia 21, que é sexta-feira, até o dia 15 de maio. Então, assim, vai aí mais ou menos uns 20 dias, né? Então, é bastante tempo. Então, assim, a vida, ela continua.
porém é importante a gente ter esses cuidados para evitar que alguns acontecimentos chatinhos acabem acontecendo, sabe? Tipo, a gente ter problema depois ter que ficar revisando e etc. Então, nesse período de Mercúrio retrógrado, ele é muito favorável pra quê, gente? Pra gente reavaliar a nossa vida. Lembrando que Mercúrio vai estar em Touro, então, assim, retrogradando em Touro, né? Então, Touro fala muito sobre finanças, fala sobre beleza, fala sobre autoestima. Então, assim, claro que isso é muito particular de pessoa, porque isso vai reverberar no mapa de cada pessoa de uma maneira diferente. Mas uma dica, é um período muito legal para tu reavaliar como tu tá lidando, por exemplo, com as tuas finanças, como que tá a tua autoestima, entende? Tu olhar, reavaliar. Realmente, cavucar é um período muito bacana para terapia. Então, assim, gente, tem muita gente que fica focando nesse período de Mercúrio retrógrado em ex. Ai, porque meu ex vai voltar. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Vai focar tua vida em ti, rapaz. Ou mulher. Gente, que isso, sabe? Parece que a pessoa fica esperando o ano inteiro acontecer Mercúrio retrógrado pro ex voltar. Não, gente, Mercúrio retrógrado é muito além disso, tá? Então, assim, foca essa energia em ti, no teu crescimento pessoal. Porque é muito comum, né, até mesmo no período de Mercúrio retrógrado, vir ideias antigas, vir antigas paixões, não necessariamente por pessoas, mas por coisas que tu queria muito fazer, mas por ao decorrer do tempo ali tu foi esquecendo, tu foi deixando pra depois por conta das responsabilidades. Então é muito comum nessa época vir muitas questões do passado, ideias, coisas que te faziam feliz, etc. Então é um período assim pra experimentar, pra estudar novas possibilidades, ou pra talvez pegar questões do passado, ideias, projetos, etc., mas para trazer mais a tua essência do teu eu de hoje, sabe? Então é um período que tende a ser muito construtivo se a gente saber usar ao nosso favor. Então agora eu vou te passar algumas diquinhas do que tu pode fazer no período de Mercúrio retrógrado. Tu pode estudar, tá? Estudar algo novo, tu pode estudar sobre finanças, como eu falei, tá bem alinhado ali com o Mercúrio em Touro, né, tudo mais. Então, assim, ler sobre finanças, sobre aplicação financeira, sobre, enfim, organização financeira no geral e realmente refletir como que tá a tua relação com o dinheiro. Talvez quais crenças que tu anda carregando aí que não necessariamente sejam tuas, entende? Como é que tá o teu merecimento? Tu realmente se sente merecedora de viver a vida que tu quer viver? Porque às vezes a gente fala, eu quero isso, eu quero aquilo, mas lá dentro às vezes a gente não se sente merecedora de ter isso. Então é um período bem legal pra gente reavaliar essas questões, olhar pra isso, entende? Então, assim, lembrando que é um período legal, só em Moscou, é um período legal pra gente reavaliar, estudar e etc, mas não necessariamente dar início, tá? Então, por exemplo, é um período que definitivamente não é legal para fazer realmente aplicação financeira, entendeu? Então é legal estudar sobre, olhar sobre, mas não fazer aplicação financeira porque pode dar algum tipo de problema depois. E no mais é isso, assim, a última coisa que eu posso realmente te aconselhar é ouve a tua intuição, né? Faz o que tu sente de fazer, respeita o teu corpo, respeita o teu tempo, não faz o que tu não tá afim de fazer, sabe? Isso não só no Mercúrio retrógrado, acho que eu até falei anteriormente, mas na vida. Então é um período para reavaliações, gente, pra gente se adaptar, mas também assim, ó, se permitir vivenciar coisas novas sem apego, sabe? De tipo, eu preciso fazer isso aqui, não. Vai experimentando, vai vivenciando, vendo o que faz sentido, o que que não faz, sabe? Então se permite estudar algo novo, como eu falei, se permita, sei lá, algo nesse sentido, sabe? Então, assim, sem certo e errado. Só ouve a tua intuição, ouve o teu coração. Como eu falei, sem esse apego ao controle de as coisas, às vezes, não saindo bem como tu gostaria, porque é um período que tende a ter alguns imprevistos. Então, simplesmente solta o controle, confia, não fica brigando contra a vida, contra as imprevisibilidades, porque pode acontecer. E é isso, né? É um período muito bacana, como eu falei também, né? A última dica, juro, que como o nosso mental ele vai estar um pouquinho bagunçado, até mesmo pra gente escrever sobre as nossas emoções, escrever sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, sobre o que vem à tona nesse período, porque como eu falei, é muito comum vir questões do passado, vir coisas que já foram e tal, então escreve sobre isso, o que que tu sente, o que que vem, pra até mesmo depois do período de Mercúrio retrógrado, tu poder ler aquilo e perceber, olha, o que ficou em evidência pra mim foi isso daqui, e aí tu aprender com essas coisas que tu precisou reavaliar, olhar e aprender novamente. Então, meu amor, esse foi o vídeo. Espero que tu tenha gostado. É meu primeiro vídeo aqui. Eu tô ainda testando essa plataforma, mas eu realmente espero que tenha gostado. Espero que tenha sido construtivo pra ti. E se Deus quiser, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de muitos. E é isso. Um beijo e um bom período de Mercúrio retrógrado pra ti.